Hebreus capítulo 13, do verso 18 ao verso 25. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Meus irmãos, o autor aos Hebreus está despedindo dos seus leitores nessa última palavra, que eu coloco como título desse sermão Conselhos Finais, parte 3. Tivemos parte 1, parte 2 e agora a parte 3. E assim como o autor aos Hebreus está se despedindo dos irmãos, nós também estamos hoje despedindo aqui da exposição dessa carta com o último sermão, agora do verso 18 ao verso 25. O autor aos Hebreus, ele inicia o verso 18 pedindo para que os irmãos orem por ele e certamente por aqueles que o acompanhavam. Em todas as cartas típicas do apóstolo Paulo, embora não saibamos quem é o autor aos Hebreus, não está claro isso para nós, mas as evidências, as características da escrita da carta, a forma de escrever, o uso das palavras, o uso do grego, do conhecimento dos elementos do Antigo Testamento, nós podemos quase que dizer, foi o apóstolo Paulo que escreveu. Principalmente porque aqui ele vai citar Timóteo, seu filho na fé. Timóteo, a quem Paulo mesmo esteve ensinando. O próprio apóstolo Paulo foi seu professor. E, inclusive, ele endereça 2 cartas a Timóteo, a primeira e a segunda, como um jovem pastor que ainda tinha muito a aprender, com uma grande responsabilidade em mãos. Então veja o pedido de oração: orai por nós. E ele vai dizer por quê? Pois estamos persuadidos, convencidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver de forma condigna, ou seja, digna junto com vocês. Então parece que o autor aos Hebreus aqui está dizendo: olha, eu necessito da oração de vocês, porque eu estou convicto, eu estou persuadido, eu tenho a certeza no meu coração de que tudo que eu fiz por vocês foi válido. A exposição a vocês por intermédio dessa carta foi da parte de Deus. Eu estou convicto de ter uma boa consciência daquilo que eu preguei a vocês, daquilo que eu falei a vocês. Então, de fato, é um pastor se despedindo da igreja. E ele diz: eu estou convicto de ter uma boa consciência. E o meu desejo em todas as coisas é viver de forma digna, principalmente do Evangelho de Cristo. Então, orem por mim. Este é o pedido do autor aqui. Eu desejo viver de forma condigna junto com vocês. E, meus irmãos, a pergunta que nós podemos fazer hoje é: será que muitos líderes, será que muitos pastores
podem ter essa convicção de ter uma boa consciência daquilo que pregam nos seus púlpitos, daquilo que aconselham para os seus membros, suas ovelhas, daquilo para o qual direcionam suas ovelhas? Será que muitos deles, inclusive eu nesta noite, me incluo aqui, podemos dizer que temos uma boa consciência daquilo que estamos fazendo, está de forma fiel às Escrituras, aquilo que Deus propõe a falar com o seu povo? Porque percebam, meus irmãos, estar aqui à frente, falando a vocês, não é meramente um exercício de oratória, de dicção, de boa palavra, de eloquência. Não é somente isso. Não é somente uma investidura de um ofício pastoral, ofício presbiteral, diaconal. Não. É muito mais do que isso. É ter a convicção de uma boa consciência de que aquilo que está sendo passado, ensinado, instruído, passa pelo crivo das Escrituras Sagradas. E isso todo pastor deveria ter. E a pergunta que nós fazemos é: será que muitos podem dormir com a consciência tranquila? Depois de ter pregado mensagens e mensagens, culto após culto, massageando o ego de pessoas, prometendo o que Deus não promete, mandando falar o que Deus nunca mandou, mensagens carregadas, eivadas de humanismo, de antropocentrismo, de triunfalismos. Mas o autor aos Hebreus aqui parece que ele tinha certeza. Orem por nós, pois estamos persuadidos, convictos de termos uma boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente a dignidade de um servo de Deus. É o que está em questão aqui. O segundo pedido, o primeiro é: orem por nós. O segundo: rogo-vos com muito empenho. Veja que ele está atenuando o seu rogo. Ele está colocando uma ênfase muito forte aqui. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Que eles façam o quê? Que eles vivam de forma condigna. Que eles vivam com a dignidade de serem chamados cristãos. E se há uma coisa que tanto o autor aos Hebreus, escrevendo para os seus leitores de primeira mão, quanto para nós hoje, não muda nada, a essência é a mesma, é que todos nós somos chamados a viver de forma digna do Evangelho de Cristo. É interessante que parece que eu já preguei esse mesmo sermão umas 15 vezes, porque em muitas ocasiões o próprio apóstolo Paulo disse isso. Esforcem-se por viver de forma digna do Evangelho do Senhor. É por isso que é mais um argumento favorável, que possivelmente foi o apóstolo Paulo o autor da carta aos Hebreus. Então ele está dizendo: eu rogo com muito empenho, façam isso. Para qual finalidade? De que eu vos seja restituído, que eu esteja de volta com vocês. Parece que era um povo que estava sendo pastoreado através somente desta carta. Imagine, vocês aqui hoje podem ouvir de viva voz o pastor falar, pregar. Agora imagine isso privado e vocês receberem apenas uma carta, com algumas poucas páginas, e alguém tem que ler essa carta de vez em vez e compreender o que o autor estava querendo dizer, respondendo perguntas, dúvidas, resolvendo problemas, mas acontece que o pastor não estava lá, em loco, no local. Era apenas a carta, e ainda assim havia uma ação do Espírito Santo que transformava a vida das pessoas de modo a viver dignamente do Evangelho de Cristo. E o autor aos Hebreus, então, está dizendo: eu rogo a vocês para que façam assim. Prezem por uma vida digna de Cristo. Todo cidadão quer viver com dignidade, né? Quer ter um trabalho digno, uma escola digna, uma família digna, morar num local digno, uma refeição digna.
E nós julgamos que viver de forma digna é isso, é ter os direitos assegurados, e é mesmo, de fato. Mas em se tratando de viver o Evangelho de Cristo, nós não podemos nos esforçar menos de viver de forma condigna daquele que nos salvou. Se de fato cremos em tudo isso. Ele nos salvou, Ele operou em nós a salvação, nos livrou das garras da morte, da opressão de Satanás, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Te deu uma nova vida, te regenerou, fez-te nascer de novo. Será que tudo isso não importa mais para nós? Meus irmãos, considerando os dias que vivemos, para muitos parece que não. Porque estamos muito anestesiados com essa vida aqui. Isso é fato. Estamos muito anestesiados com hoje, com aqui, com agora, com os nossos planos, com N coisas que, repito, são legítimas, dignas de serem pensadas, planejadas, traçadas. Porém, não podemos nos esquecer de que há um chamado em nós de vivermos de forma digna de quem? De Cristo. E viver de forma digna de Cristo vai muito mais além do que vivermos para nós mesmos. E o desafio do cristão está aí. A cada dia morrer para o mundo e viver para Deus. Cada dia morrer um pouquinho mais. Você terá coragem de fazer esta oração a partir de hoje? Senhor, me mata um pouquinho hoje. Mata um pouquinho do pastor Igor hoje. E que o Senhor apareça mais. Amanhã, Senhor, mata um pouquinho mais, para que o Senhor apareça mais. Me diminua mais, para que o Senhor apareça mais na minha vida. Ah, meus irmãos, porque o Adão aqui dentro insiste, teima em querer sobressair a pessoa de Cristo. Olha só comigo que isso acontece. O Adão teima em querer sair, extrapolar. E o autor aos Hebreus está dizendo, olha, vivam condignamente, esforcem para isso. E olha que ele não estava escrevendo para cristãos que estavam recebendo aposentadoria, que estavam empregados, que estavam com a vida garantida, estavam com a vida ótima, perfeita. Não. Ele estava escrevendo para cristãos dentro de um contexto de império romano, que a religião cristã era proibida e perseguida e punida com morte. E aí vem o autor aos Hebreus dizendo, vivam de forma digna de Cristo. E hoje, meus irmãos, nós temos tanta liberdade e facilidade para servir a Deus, que talvez eu penso que é isso que nos atrapalha. Muito comodismo, muita facilidade. Eu já falei isso aqui, não se escandalize, tornarei a falar. Às vezes eu oro, eu peço a Deus para que envie no nosso meio uma perseguição mesmo, fogo abrasador. E isso vai vir, está na Escritura, mas vai chegar. Para que nos desperte, para que nos coloque para frente, para que nos faça perceber o que nos espera e que sem Jesus não há outra saída, outra solução. Estudiosos das águias apontaram o seguinte relato do desenvolvimento de seus filhotes. A águia constrói o seu ninho a alturas elevadíssimas, até mais de 3.000 metros. No Brasil não temos águia, o maior pássaro na América Latina é o condor. No Brasil, a arpia. Mas lá nos Estados Unidos, a águia é o símbolo do poder, da força, da soberania. Lá tem montes muito elevados, acima de 3.000 metros. Para quem não sabe, uma montanha, para receber classificação de montanha, tem que ter acima de 5.000 metros. Então, o Brasil não tem montanha, porque o maior pico de elevação no Brasil é o Pico da Neblina, tem 3.014 metros. Então, no Brasil não tem montanha mesmo, temos picos. Mas lá nos Estados Unidos tem. Então, as águias constroem o seu ninho lá. E é interessante que ela forra o seu ninho de penas por dentro e por fora ele é feito de espinhos pontiagudos. Para que caso alguma cobra rasteje, algum outro animal peçonhento queira devorar os seus filhotes, encontrará desafios, além da altura, da altitude, os espinhos. E à medida, então,
que os filhotes estão ali, quentinhos, a águia vai caçar para eles. Ela caça e traz a comida e coloca no bico dos filhotes da águia. E os alimenta no bico. Quando eles começam a crescer mais, a águia, então, com o seu pensamento muito inteligente que Deus deu, ela começa a entender que os seus filhotes agora precisam aprender a voar e tem que sair do ninho. Tem que sair do comodismo. A mamãe não pode ficar trazendo comida agora todo dia e colocar na boquinha. Você tem que sair do comodismo. Você tem que entender o processo da onde se busca esse alimento. Então, eles começam a não querer sair. Eles passam fome, mas não querem sair. E aí a águia começa a tomar atitudes drásticas. A primeira coisa que ela faz é tirar o forro do ninho. Tira as penas e os filhotes começam a se machucar lá dentro. Começa a incomodá-los. E não sendo bastante, eles permanecendo lá, ainda que sangrando, ela toma uma derradeira atitude drástica. Ela pega os seus filhotes, dá um voo nas mais altas atitudes e solta eles de lá. Quando eles pensam que vão se estraçalhar no chão, ela dá um rasante, é muito rápida, e consegue pegar os seus filhotes e torna a levar no ninho e solta de novo lá de cima, até ele voar, até sair do ninho. E às vezes nós nos acomodamos muito com o nosso cristianismo. É o cristianismo do ninho, sabe? Quietinho aqui, esse recôndito aqui, essas 4 paredes, igreja de família, todo mundo juntinho ali, tá tudo muito bom do jeito que tá. Meus irmãos, nós precisamos entender que o Senhor nos convoca, nos chama a ir além, a expandir não só na obra, mas como pessoas, como cristãos pessoais que foram regenerados por Ele. Tem cristãos que ficam estagnados na sua vida cristã. Seu desenvolvimento espiritual não acontece. Ele dá 3 passos para frente e regride 2. Por quê? Acomodou com o seu cristianismo. Cristianismo de IBGE, cristianismo de Datafolha, cristianismo nominal. E é um desafio viver o evangelho de forma condigna. E acredite, eu não estou aqui como um moralista apontando o dedo para você, dizendo que eu sou perfeito, não. Porque primeiro a palavra de Deus me confronta. Mas a mim pesa uma maior responsabilidade de ter uma boa consciência, como o autor aos Hebreus, de dizer todo o conselho de Deus para vocês nessa noite. Sabendo que eu serei o primeiro a qual o Senhor cobrará. Então, o desejo dele, do autor aos Hebreus, era ser restituído aos irmãos, estar na companhia dos irmãos. Mas o seu segundo rogo era: empenhem-se, façam um esforço de viver assim como? De forma condigna daquilo que receberam, daquilo que agora vocês são. Verso 20. Ora, esse ora aqui é porque ele está querendo dizer o seguinte: com base no que eu falei, considerando tudo isso, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Ora, todo mundo sabe disso. Qual é o objetivo do autor aos Hebreus trazer essa expressão? O Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus. Ele queria alguma coisa com isso. Isso aqui não é uma frase de efeito, não. O Deus da paz é porque aqueles cristãos estavam vivendo tempos de paz ou de guerra? De guerra, de perseguição, de luta, não é verdade? De falsos mestres engajados em destruir a fé da igreja. Então ele evoca aqui quem é o nosso Deus, o Deus da paz. Se você está aqui hoje com seu coração amargurado, trancafiado, triste, enclausurado de dúvidas, lembrem-se que o Deus que você serve é o Deus da paz. O Deus da paz. A paz que excede todo entendimento. Que ultrapassa a sua razão humana, seus pensamentos, suas volições, suas cognições. A paz que excede qualquer
pensamento, que tornou a trazer Jesus dentre os mortos. Por que isso aqui? Vocês acham que não tinha cristão que tinha medo de morrer como eu e você? Não. Muitas pessoas dizem, eu não tenho medo de morrer, até não ver a cara da morte na frente dele. Porque, meus irmãos, a morte foi um juízo terrível que veio sobre nós por causa do pecado. A dor da separação que a morte traz sobre nós foi o juízo punitivo de Deus por causa do pecado, da desobediência de Adão e Eva. Por isso que nós choramos, nos derramamos em lágrimas quando temos que despedir de um irmão na fé, de um ente querido. E para aqueles cristãos que estavam à beira da morte a qualquer momento, se fossem pegos, descobertos, o autor dos Hebreus está dizendo assim, olha, fiquem em paz. Porque este mesmo Deus que vos garante a paz, ele também trouxe Jesus dentre os mortos. Ele está apontando aqui para a realidade da ressurreição. E parece que isso para nós virou coisa de ficção científica, né? Nós dizemos que cremos na vida eterna, meus irmãos, porém, nós vivemos com medo da morte. Quem quer ir para o céu? Todo mundo quer, mas quem quer passar pela morte? Aí é outra coisa, né, pastor? Aí é outra questão. Meus irmãos, você tem uma coisa que tem que ser fato e verdade na nossa vida, é a crença que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e a promessa é, assim como Jesus venceu a morte e ressuscitou, nós temos a promessa também de termos uma nova vida em Cristo. O apóstolo Paulo disse que se a nossa esperança se limitar apenas a esta vida, somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. Onde está a sua esperança nessa noite? Nesta vida? Daquilo que você pode fazer, alcançar, conseguir, conquistar? Vamos esgotar os versos, né? Trabalhar, estudar. Oh, meus irmãos, a nossa esperança não pode estar limitada a isso. A nossa esperança tem que estar além do sol. A nossa esperança precisa estar no Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus. E esse Jesus é quem, segundo o texto? Nosso Senhor. Então nós não vivemos para nós mesmos. Nós temos um Senhor. A palavra Senhor aqui é Domini. Domini, aquele que tem autoridade sobre, posse. E Jesus é nosso Senhor. Precisamos resgatar essa realidade todos os dias. É por isso que eu já tomei certa aversão desses louvores contemporâneos que quer chamar Jesus só de meu amigo, meu amor, meu companheiro. É uma figura de linguagem que chega quase a ser uma declaração que uma namorada pode fazer para o namorado. Meus irmãos, Jesus, ele é sim nosso amigo, mas sob qual condição? Vocês lembram que ele disse? Vós sereis meus amigos se verdadeiramente fizerdes o que eu vos mando. Ele é nosso Senhor. Claro que ele está conosco. Claro que ele é o nosso amor. O amor nos amou. Mas ele é primariamente nosso Senhor. E é o senhorio de Cristo que tem que prevalecer na nossa vida e nós reconhecemos ele todos os dias. Porque o Jesus que é amor, muitos conhecem. O Jesus que é Salvador, todos querem. Mas nem todos querem o Jesus que é Senhor. Porque ao Senhor você obedece. Ao Senhor você se curva. Ao Senhor você diz, eis-me aqui. Ao Senhor você dobra a sua serviço. Ele é nosso Senhor. Olha o outro adjetivo aqui. O grande pastor das ovelhas, pelo sangue da aliança, ou pelo sangue da eterna aliança. Meus irmãos, muitas pessoas, na ignorância do conhecimento, dizem assim, eu não tenho pastor, pastor é só Jesus. Vocês já ouviram isso, né? Não tem pastor não, meu pastor é Jesus. É mesmo. Claro que é.
Mas o mesmo pastor Jesus, que é seu, que é meu também, ele diz: obedecei os vossos guias. Está aí no capítulo 13, verso 17. Obedecei vossos guias, vossos pastores, vossos líderes. Obedecei, sabendo que eles velam por vossa alma. Portanto, meus irmãos, temos que lembrar que nós temos um sumo pastor, um pastor supremo, que vai muito além do que o pastor Igor pode ir. O pastor Igor é tão limitado a tempo, a espaço, a logística, condicionamento físico, né? Misericórdia da vida do pastor. Mas, meus irmãos, é claro que o Senhor instituiu pastores na terra, seus servos. Ele é o grande, o sumo pastor das ovelhas. E é claro que aqui o objetivo do autor das Hebreus é dizer: vocês não estão desamparados. O autor não está com vocês. Ele estava escrevendo carta. Lembra que ele disse no verso 19? A minha esperança é vos ser restituído, é estar convosco mais depressa. Mas aí, para confortar os irmãos, olha o que ele diz: Jesus é o grande pastor das ovelhas. Vocês não estão dispersos. Vocês não estão sozinhos. Porque ele se tornou o grande pastor pelo sangue da eterna aliança. Qual sangue? O sangue que ele mesmo verteu, derramou. De uma aliança que não tem data de validade, uma aliança que não tem prazo para acabar, uma aliança que é eterna, uma aliança que vai desde sempre para sempre. Uma aliança que ele fez consigo mesmo, de ter um povo para ele, eu e você, pecadores, falhos, difíceis de lidar. Como somos difíceis de lidar, né? Somos custosos, somos cheios de manias, de defeitos, de sensibilidades, de não me toque. Somos cheios de extremos, de calos no pé para não pisar, não é verdade? Mas, meus irmãos, veja o que ele diz: ele é nosso pastor, por uma eterna aliança, a qual ele decidiu amar a mim e a você assim mesmo, do jeito que nós somos, miseráveis pecadores, limitados e falhos. Então, seja qual for a sua dificuldade hoje, com Deus, com você mesmo, com o próximo, de servi-lo, de caminhar na fé, de entender qual é o seu propósito nesta vida, lembre-se, você tem um grande pastor que cuida de você, cujo amor e aliança é eterno em te amar, em te chamar para perto, em te trazer para o aprisco dele. Às vezes é a ovelha que sai do aprisco. Na parábola, você não vê a ovelha saindo, você não vê a ovelha indo atrás do pastor. O pastor supremo é Jesus. Ele é que deu a vida pelas ovelhas. O que nós somos como pastores aqui, somos administradores de um rebanho que é dele. Da vinha, olha aqui a outra comparação, que é dele. Lembra da pregação das parábolas? Da vinha, do campo, da lavoura, do rebanho, que é de quem? É dele, do Supremo Pastor. E nós somos os administradores que temos que ser encontrados fiéis. Então, veja que pelo sangue da eterna aliança, por esse Deus da paz, que trouxe Jesus dos mortos, que ele vos aperfeiçoe em todo bem. Não tem ninguém perfeitinho. Não tem ninguém completo. Não tem ninguém inteiro em tudo. Todos nós, vou criar um neologismo, somos melhoráveis. Não existe essa palavra, acabei de criar. Somos melhoráveis. Podemos ser aperfeiçoados. E é isso que ele diz. Quem vai nos aperfeiçoar? É o pastor Igor? Não, é o grande pastor das ovelhas. Ele pode nos aperfeiçoar em todo bem. Para qual propósito, irmãos? Para cumprirdes a sua... então não é sobre mim mesmo, não? Não. Sabe por que ele vai te aperfeiçoar e me aperfeiçoar? Para cumprir a vontade dele. Não é para ser bom para o pastor Igor, não.
Não é para ser bom apenas para a comunidade local, não, ainda que isso também esteja incluso, porque uma vez você se aperfeiçoando para ele, é claro que isso se dará pelos meios. Se aperfeiçoando aqui na obra, com o relacionamento com seu irmão, com o pastor, mas a finalidade é nos aperfeiçoar para cumprir a sua vontade. Então perceba, o Deus que te dá paz em meio às guerras do seu coração. O nosso país não está em guerra, mas Deus sabe que às vezes uma guerra maior do que a Segunda Guerra Mundial, do que a guerra de Israel, esteja acontecendo na sua mente e no seu coração. Ele é o Deus da paz. Se você teme a morte, ou já pensou até que a morte é a solução, lembre-se que ele trouxe Jesus dos mortos. Promete uma vida eterna para mim e para você. Não limite a esperança da sua vida aqui ou agora. Eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar, eu não posso partir antes de realizar isso. Meu irmão, lembre que há uma eternidade esperando, que é o mais importante. Preocupe-se com a sua eternidade, não com agora. Preocupe-se com a sua eternidade. Ele também é o grande pastor das ovelhas. Você não está desamparado, disperso, mais um na multidão. Ele te chama pelo nome. Jesus Cristo disse: eu conheço as minhas ovelhas, delas sou conhecido, e elas ouvem a minha voz e me seguem. Me seguem. Sabe quem é que deixa de seguir a Jesus? Quem parou de ouvir a voz dele. Foi ele que disse. Uma vez alguém perguntou: como saber a marca de que alguém é eleito, é uma ovelha e não um bode, é salvo? Reverendo Josafá Vasconcelos disse: são duas marcas que se encontram no pé e no ouvido. Aí ele cita João, capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, marca no ouvido, e me seguem, marca nos pés. Então a ovelha que para de seguir a Jesus é porque parou de ouvi-lo. Parou de ouvir a voz do pastor. E aqui ele promete que vai nos aperfeiçoar. Talvez você viva dias que você questiona você mesmo. Senhor, que cristianismo que eu estou vivendo? Você já teve crises assim, de identidade cristã? Senhor, tem misericórdia de mim? Eu não estou orando nada. Chega domingo, não tem nem desejo de levantar para ir para o culto. Senhor, tem misericórdia de mim, eu não consigo nem abrir a Bíblia para ler um texto, eu não entendo nada, não vem nada na minha mente. O pastor prega, eu fico com a minha mente, aérea, no serviço de amanhã, no cachorro que lasca fora. Meus irmãos, tem dias, momentos, fases que nós estamos assim. Mas não se preocupe. Não se preocupe no sentido de entender que depende só de você. É um não se preocupe, mas não se acomode. Se entristeça com isso. Mas lembre-se que há uma promessa de que o pastor das ovelhas, enquanto você estiver com seus ouvidos ouvindo a sua voz, ele nos aperfeiçoará em todo bem para cumprir a sua vontade. É ele quem vai nos aperfeiçoar. Olha aí depois da vírgula. Operando em vós, meus irmãos, é tudo Deus que faz. É Ele mesmo. Está vendo? Eu e você aqui, meus irmãos. Ele sabe que nós somos falíveis. É Ele que vai nos aperfeiçoar. É Ele também que vai operar em nós o que é agradável. Diante de quem, irmãos? Dele. Está vendo que não é nada sobre nós? Não é para mim, não é para a IPB, de Mateus Lema, é para Ele. Ele vai operar em você o que é agradável diante dele. E às vezes o que é agradável diante dele pode ser desagradável diante do outro. Às vezes agradar a Deus implica necessariamente desagradar a homens. Agradar a Deus, às vezes, implica desagradar familiares.
Agradar a Deus, às vezes, implica desagradar amigos. Implica. Mas o apóstolo Pedro e João, lá no livro de Atos, diz que importa obedecer a Deus do que a homens. Mas quem que vai fazer isso em nós? É Ele, que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Filipenses. Meus irmãos, e mais, além dele nos aperfeiçoar em todo bem, operar em nós o que é agradável diante dele, tudo isso Deus fará. Veja que tudo isso, essa sentença começa lá no verso 20. Ora, o Deus da paz. Então, quem está fazendo todo esse processo? Deus. Deus. Por meio de quem? Ele vai dizer aqui. Por Jesus Cristo. A quem, ou seja, Jesus Cristo, seja a glória para todos sempre. Amém. Tudo isso Deus fará em nós por meio de Jesus. Não há outro caminho que não seja Jesus. Não há uma outra mediação, uma outra ponte, uma outra conexão, outro caminho. Esquece esse negócio de que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Isso é paganismo. Só há um caminho que leva a Deus, e esse caminho é por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que se com a boca confessares e no coração creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, então será salvo. Não é a IPB, não é a quadrangular, a Assembleia, a Batista, a Católica, é quem confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E para concluir, ele vai aqui trazer mais um rogo para finalizar. Parece que o amém aqui, ele já poderia ter finalizado, né? Mas é porque, na verdade, esse amém é por causa da sentença que ele criou. A quem seja a glória para todos sempre. E aí esse amém é, de fato, para que digam, assim seja. Por isso que nós não ficamos dizendo amém indiscriminadamente, né? O amém tem que ser uma concordância pensada, raciocinada, crida e entendida. Não é esse negócio de ficar toda hora, amém, 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 amém. Isso é tique. Isso é meio para poder completar as lacunas. Fala outra coisa. O amém, meus irmãos, é algo sério. O amém na Bíblia é assim seja de fato. Amém, você só diz para aquilo que de fato você está concordando verdadeiramente. E nunca deve ser uma pergunta, é você que tem que dizer de forma espontânea. Nós vamos trabalhando isso com o tempo. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Ele sabia que esta palavra implicaria em ações decisivas na vida dos cristãos. Então ele está dizendo, olha, suporta essa palavra. Talvez não é tão palatável, tão agradável, mas suportem esta exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente, 13 capítulos. Eu vos escrevi resumidamente. Veja que, certamente, ele tinha muitas coisas para tratar, mas ele fez um resumo aqui para os irmãos. E notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Olha aqui. Dá ou não dá para entender que é o apóstolo Paulo, ainda que não se possa bater o martelo? Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha, logo vos verei. A convicção, ou pelo menos o desejo dele era que, junto com Timóteo, em breve, ele pudesse rever os irmãos, seja o apóstolo Paulo ou não, mas ele queria rever os irmãos. Ele queria estar perto da igreja. Ele valorizava o que era congregar. As cartas, talvez, podemos dizer assim, foi o protótipo, o nascedor aqui da questão virtual, né? Ainda que à distância, mas foi aqui o protótipo nascedor, pastorear por cartas. Hoje se pastoreia pelo WhatsApp, transmite o culto online, né? Mas aqui a vontade dele era de estar com os irmãos, de estar presente com eles. E ele então despede pedindo algumas
saudações, que os irmãos saudassem, cumprimentassem alguns. Saudai os vossos guias, ou seja, os vossos líderes aí. Veja que o texto nos informa no verso 20 que havia Jesus, sumo pastor, o grande pastor. Mas aqui no verso 24, ele aponta para os líderes locais. Cumprimentai os vossos guias, bem como todos os santos. Quem são os santos aqui? Os irmãos. Vocês são santos. Ah, pastor, eu não sou não. Deus sabe que eu não sou não. Meus irmãos, nós não somos santos em nós mesmos. Nós somos santos por causa do santo, Jesus Cristo. Nós não somos justos por causa de uma justiça que há em nós mesmos. Mas nós somos justos por causa da justiça de Cristo. Está vendo como que não há nada inerente em nós, dentro de nós, que possa fazer alguma coisa por nós mesmos? É tudo por causa dele. Os da Itália vos saúdam. Me parece que o autor havia passado por lá, ou recebido notícias de lá, ou estava lá na Itália, mas ele diz, os irmãos da Itália vos saúdam. E a graça seja com todos vós. Essa era a forma típica do apóstolo Paulo encerrar suas cartas. Então, o que nós aprendemos aqui com essa despedida do autor aos Hebreus, meus irmãos? Primeiro, que nós, como servos de Deus, devemos orar por nossos líderes. Ele pede oração aqui, orai por nós. E por que esse pedido de oração? Porque toda liderança, e aqui vamos trazer para um contexto mais particular, a liderança dessa igreja precisa estar persuadida, convicta de ter uma boa consciência do trabalho que executa, da palavra que prega, da forma como preside, como aconselha, como acompanha os irmãos. Será que podemos ter uma boa consciência disso? De que o que estamos fazendo desejando em todas as coisas viver de forma condigna. Segundo ponto, ele roga com muito empenho que todos façamos o favor, não a nós mesmos, né, somente, mas que cumpramos o dever, melhor dizendo, de viver de forma condigna também. Não é só a liderança, não. A igreja também. Aqui, no contexto particular do autor, é porque o desejo dele era de estar com aqueles irmãos mais depressa. Aqui o pastor está com vocês. Porém, o desejo de viver de forma condigna deve arder no nosso coração todos os dias, na presença ou na ausência do pastor ou da liderança. Podemos aprender também que nós temos um Deus que nos concede paz, paz interior, paz de espírito, paz que excede todo entendimento. Então, se você está vivendo dias turbulentos, lembre-se que o seu Deus é o Deus da paz, o nosso Deus é o Deus da paz. E mais, se você teme a morte, se você vive sempre com medo de como será seu fim, porque hoje o que não falta são coisas para nos dar razões para temer, lembre-se que temos um Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, e a promessa é de que juntamente com Ele também seremos ressurretos. Teremos uma nova vida, teremos um corpo transformado, um corpo de glória. Por isso que a nossa esperança não deve se limitar a esta vida. Depois, podemos aprender que não estamos dispersos, sozinhos. O grande pastor das ovelhas está zelando por nós. O que não quer dizer que você tem que ser um desigrejado, alguém solto por aí. Não, meu pastor é Jesus. Não, isso é ovelha rebelde. Ele manda obedecer os guias, os líderes. Se não precisasse, ele não tinha instituído presbíteros nas igrejas, pastores, diáconos, toda uma organização eclesiástica. É para isso. Ele é o grande pastor. Ele cuida de nós. Por um sangue de uma eterna aliança do seu Filho Jesus, ele decidiu amar a você, amar a mim, apesar de nós. Que maravilha! Entenda isso. Você é amado pelo Senhor.
Pastor, mas eu tenho vivido de forma tão falha, está tão difícil ir a Deus. É Ele quem vai te aperfeiçoar em todo o bem. Para quê? Para você mesmo? Não, para cumprir a vontade dEle. E Ele também é que vai operar em mim e em você o que é agradável diante dEle. Pastor, eu tenho feito coisas desagradáveis diante de Deus. Arrependa-se, peça perdão e que essa palavra possa se cumprir na sua vida. Operar em mim e em você o que é agradável diante dele. Por meio de quem? De Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Meus irmãos, que Deus continue aplicando essa palavra em nosso coração. Nós encerramos aqui a exposição à carta aos Hebreus. Espero que os irmãos tenham sido edificados pela palavra dele. Cada sermão que foi pregado, eu me incluo aqui no verso 18, eu tenho a consciência convicta, eu tenho uma boa consciência de que eu fiz com esmero, com temor do Senhor, porque eu estou falando para a igreja que é de Deus, que Ele comprou por seu próprio sangue, por meio de Jesus Cristo, e que eu sei que eu darei conta de cada palavra que sair da minha boca. Então, ore pelos seus líderes, pelos pastores, por aqueles que estão sobre vós, com autoridade espiritual, não de títulos, mas espiritual. Repito, permitam-se serem pastoreados, permitem-se se abrirem a aconselhamentos, exortações. Ah, mas o pastor é só mais um ser humano como eu. Sim, como Pedro foi, como João, como todos os apóstolos, e ainda assim o Senhor os instituiu como apóstolos, como pastores, como guias. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ampare.